comemoração dos 100 anos da nossa instituição. Eu comecei, adolescente, a convite de amigas, a participar do departamento de mocidade. E lá desenvolvi várias atividades, mas a principal foi a evangelização. Hoje continuo evangelizando com a ajuda de amigas evangelizadoras dedicadas, amorosas e carinhosas, tanto com as crianças como com os pais. A casa representa para mim paz, amor e guia espiritual. Agradeço a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré por ter me conduzido a essa instituição. Parabéns pelos 100 anos de dedicação, trabalho e caridade. Muita paz. Olá pessoal, eu sou Iraponã Arruda, coordenador geral do Instituto Espírita Vida de Pernambuco. Falar da Escola Espírita Maria de Nazaré é falar de muita história, de muita vivência, de muito estudo, de muito trabalho no Evangelho de Jesus, né? Quando a gente fala em falar de história, é porque a Escola Espírita Maria de Nazaré, ela foi o berço da Comissão Estadual do Espiritismo. Foi também o berço da primeira campanha do quilo realizada no estado de Pernambuco, que saiu da Escola Espírita Maria de Nazaré. E ela também foi o berço onde nós realizamos a primeira reunião para a formação do Instituto Espírita Vida. E lá nós, no dia 28 de fevereiro de 2015, realizamos a reunião de fundação do Instituto Espírita Vida. Então, falar da Maria de Nazaré é falar da nossa casa madrinha, né? E é falar com alegria, com muito amor, dos 100 anos dessa casa que tem trazido tanta luz para a sociedade pernambucana, né? E a gente, nessa noite, não podia deixar de estar presente aqui para parabenizar todos os trabalhadores da Escola Espírita Maria de Nazaré, os que passaram, os que estão e os que virão fazer esse trabalho nesse espaço tão maravilhoso que é a Escola Espírita Maria de Nazaré. Então, falar dessa escola é falar com muito amor, sabe? É ter muito carinho, é ter muito respeito, principalmente por ter ela e ser ela intuída, né? O nome dessa escola, ser uma inspiração da nossa grande e querida Maria de Nazaré. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Parabéns pelos 100 anos e que venham muito mais anos aí pela frente para continuarmos esse trabalho na vivência do amor de Jesus. Que Deus nos abençoe. Olá, tudo bem? Sou o maestro Alisson, sou regente do Coral Espírita Unificação Céu. E é com muita alegria e muita satisfação que nós aceitamos o convite de participar do aniversário de 100 anos da Escola Espírita Maria de Nazaré, apresentando para vocês o nosso repertório do nosso coral para participar deste evento tão importante do aniversário da instituição mais antiga de Pernambuco. Nós agradecemos o convite e peço que apreciem com muito carinho e muito amor o repertório que preparamos para vocês, com muito carinho e muito amor também. Até mais. Amor
é bom para mim. Cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. E no meu caminho, Deus comigo vai.
amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à programação que dá sequência à celebração dos 100 anos da Escola Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Sinara Batista, eu faço parte do Centro Espírita Luz da Verdade, uma casa que fica próxima à Escola Espírita Maria de Nazaré, no bairro do Arruda, em Recife, Pernambuco. E nós nos sentimos felizes pela oportunidade de vir festejar, celebrar esse momento com os nossos companheiros da Escola Espírita Maria de Nazaré e com todo o movimento espírita que celebra os 100 anos dessa casa querida, dessa casa que vem distribuindo luzes, esperança, consolação. Nós nos unimos a todos aqueles que vêm sobretudo neste momento, porque a minha mensagem inicial se dirige àqueles que fundaram esta casa há um século. Num período de grandes lutas, num período onde a doutrina espírita era rejeitada, onde não se podia falar em espiritismo, e esses irmãos foram audaciosos, ousados. Com Jesus levaram adiante uma obra que permanece aí vibrante, perenizando o Evangelho nos corações. Então a eles, gratidão, meu respeito absoluto e minha gratidão por terem enfrentado com tanta determinação esse trabalho e deixado aí um legado. E hoje, ao completar um século de existência, um século de serviços prestados à humanidade, nesta região em que nos encontramos, nós saudamos a Escola Espírita Maria de Nazaré, aos companheiros que dão sequência a essa obra. Nós os saudamos e nosso coração celebra junto ao de cada trabalhador que leva a mensagem de Jesus e as vibrações amorosas de Maria de Nazaré aos corações aflitos, aos corações necessitados dessa água e desse pão do Evangelho. E dando sequência às atividades de celebração, nós teremos hoje o nosso querido Rodrigo Salles. Rodrigo Salles é um jovem que vem prestando um serviço junto à juventude no movimento espírita, levando esperança, consolação, esclarecimento, despertando nos jovens essa alegria vibrante daqueles que seguem com o Cristo, vá trazendo para o próprio coração. Então, Rodrigo, querido, seja muito bem-vindo. E Rodrigo hoje vai falar para nós sobre um tema importantíssimo, Allan Kardec, sua obra e a educação espírita. Então, nós vamos fazer a prece que dá início a essa reunião de hoje. E eu peço ao querido Rodrigo, ao final, eu peço a você que ao final da sua palestra, você pode, por gentileza, dando sequência aí a essa entrega que você vai fazer, realizar a prece final deste nosso encontro. Oremos. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime.
ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos, cheia de graça e bondade, mensageira da ternura e infortúnio, alegria dos que choram na sombra da noite escura. Ó Senhora, envolve a humanidade com o teu manto amoroso, com a tua vibração. Envolve a humanidade aturdida. Vai ao encontro daqueles que estertoram. Socorre aqueles que se desesperaram e não viram outra solução que fugir da jornada terrena. Socorre-os a fim de fortalecê-los para que retomem a sua jornada de espírito imortal, dando seguimento. E como sempre, lembras a todos nós, segue o meu filho. Então, com Jesus vibrando em nossos corações, é que nós agradecemos por esse momento, damos início à palestra comemorativa dos 100 anos da Escola Espírita Maria de Nazaré, sob o teu amparo, sob o amparo de Jesus, sob a permissão de Deus. Rodrigo, amigo querido, que as tuas palavras sejam inspiradas, que tu possas tocar os nossos corações com a mensagem vibrante. O Espiritismo vindo falar aos corações de todas as idades sobre a obra da educação espírita e a obra de Kardec. Está com você, meu amigo querido, a palavra. Que Deus o abençoe e um abraço muito carinhoso a todos os que fazem a Escola Espírita Maria de Nazaré. Gratidão. Celebramos juntos os 100 anos dessa escola querida. Gratidão. Está com você, Rodrigo Salles, a palavra. Que Deus o abençoe. Olá, queridos amigos, queridas amigas que formam a Escola Espírita Maria de Nazaré. Nesse momento eu expresso a minha alegria, a minha satisfação de poder estar aqui, somando e contribuindo para esse momento tão especial na história de vida de vocês, dessa casa que completa 100 anos de trabalho, de dedicação, a divulgação e a vivência da doutrina espírita. É um prazer e uma alegria estar aqui, somando, juntamente com tantos outros colegas, para falar sobre essa obra, a obra de educação que o Espiritismo tem e representa na vida de todos nós. O nosso tema vai falar justamente sobre Kardec, sobre a sua construção, a sua obra e a educação espírita. Escola Espírita Maria de Nazaré certamente viveu e ainda vive o auge da compreensão do que representa a prática, a vivência, a dedicação nesse trabalho de empenho quase que hercúleo para se viver, para se expressar o pensamento espírita, que é um pensamento de educação. É um pensamento de revolução nas ideias. É um pensamento que vem impactar o mundo
materializado pelas percepções egoísticas e orgulhosas da criatura humana, e vem com a proposta de combater o principal vilão de todo esse processo que assola o nosso planeta, chamado materialismo. A função principal do Espiritismo como obra de educação é combater o materialismo, é convencer os incrédulos e é colaborar para o amadurecimento e o progresso espiritual do ser humano. E por falar em obra de educação, eu gostaria de começar aqui fazendo justamente referência ao mestre por excelência, aquele que nos deu parte da sua vida como dedicação profunda a essa obra que é a doutrina espírita, que foi o próprio Kardec. E Kardec ele vai escrever uma série de textos, e um deles, sobre educação, ele vai dizer que a educação é a arte de formar os homens. Ou seja, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os do vício. De desenvolver sua inteligência e lhes dar a instrução adequada às suas necessidades. Enfim, é de formar o corpo e de lhe dar a força e a saúde. Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Eis aí o que todos repetem, a necessidade desse desenvolvimento dessas faculdades, mas o que não se pratica nunca. Kardec era um homem extremamente dedicado e empenhado no seu tempo para contribuir com o pensamento do seu tempo, na condição de cientista, de pesquisador, de educador, de gente que gostava de debater ideias com outras gentes. Se formos, por exemplo, lá no livro Obras Póstumas, nós vamos encontrar Kardec postulando a ideia de que é pela educação que se transformará a humanidade. E aqui vale um breve resumo do que foi a vida desse pensador, desse homem extraordinário. Kardec foi uma pessoa nascida na França, com um nome que nós conhecemos, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mas que adotou posteriormente o pseudônimo de Allan Kardec, depois de ter aí se mergulhado na compreensão dessa força que até então era desconhecida da natureza, a força dos espíritos, esse fenômeno que se apresentava cada vez mais claro para ele, que era um pesquisador nato sobre a própria observação da natureza, nasce então desse trabalho o que seria a doutrina dos espíritos, e através desse trabalho Kardec acreditava ter encontrado a base que fundamentaria, segundo ele, todas as percepções de mundo, e principalmente todas as percepções religiosas do planeta, que de qualquer forma traziam nuances em comum, dentre elas a figura de Deus ou de alguma divindade, a questão da alma, a questão da imortalidade dessa alma, a questão de compreender o que significaria a perspectiva das penas e recompensas futuras, através desse mecanismo da comunicabilidade com os espíritos, uma nova perspectiva de ideias era apresentada para o planeta, para o mundo, para o pensamento do homem, da humanidade desde então. É importante a gente lembrar a trajetória de Kardec, quando ele sai, por conta da instabilidade política que havia no seu país natal, e aos 11 anos aquele menino vai ser enviado pelos seus próprios pais para o exterior, e aí ele entra naquilo que seria
o campo, né, o celeiro para o desenvolvimento intelectual e ideológico de Hippolyte Léon Denis Rivaio, do menino Rivaio, né, que foi justamente o colégio ou o castelo de Yverdun, na Suíça, que tinha ali como mestre, como pessoa que direcionava os trabalhos, o senhor, o mestre, o professor Pestalozzi, de quem Rivaio tornou-se discípulo direto, né? O modelo, diga-se de passagem, pedagógico de Pestalozzi, adotado no castelo de Yverdun, na Suíça, proporcionava um aprendizado autônomo, estimulava a prática do ensino mútuo, da cooperação, buscava garantir que a observação e a experimentação empírica da natureza constituísse etapas prévias e necessárias ao domínio do conhecimento em si. Então, era uma perspectiva científica no que se refere à ideia de se debruçar sobre a compreensão da natureza, sobre a compreensão das coisas, observar fatos, observar fenômenos, observar situações, observar ocorrências, e depois de fazer todas essas observações, se desprender num trabalho de dedicação para compreender que fenômenos são esses, que perspectivas são essas que foram possíveis de ser observadas. Percebam que essa é uma característica muito forte mais na frente, na vida do próprio Rivaio, quando ele vai se debruçar sobre a compreensão, sobre a dedicação, sobre a observação dos fenômenos espirituais, as mesas que giravam, né? A comunicação com os invisíveis. Kardec era um homem de observação empírica dos fatos. Kardec era um homem que observava a natureza e buscava entender as leis que regiam os fenômenos da natureza. Não à toa nós vamos encontrar em Kardec uma série de textos em que ele fala sobre uma nova força da natureza e apresenta o seu objeto de estudo, que são os espíritos. E Kardec fala sobre as leis gerais que regem os fenômenos espíritas. É inclusive um opúsculo que Kardec publica, Lei Geral dos Fenômenos Espíritas, né? Isso são heranças que ele tinha quando era o menino Rivaio e andava, transitava, convivia com Pestalozzi no castelo de Yverdun, né? E ao retornar, né, depois de alguns anos de convívio com Pestalozzi, ele retorna a Paris lá pelos idos de 1823, quando tinha 19 anos, era um jovem, e aqui a gente já faz um parênteses para mostrar o impacto que a juventude pode ter nas ideias, sejam elas sociais, políticas, econômicas, filosóficas, científicas, religiosas, sejam elas espíritas, né? A juventude, ela possui uma viabilização de forças que dinamiza o pensamento e favorece, através desse dinamismo, um engajamento de forças em prol do ideal que está se abraçando e se apresentando. Então, Rivaio agora, o jovem Rivaio, não foi diferente. Aos 19 anos, ele retorna para a França e aí, nessa vez, ele já entra para o cenário como um instrutor que iniciou o seu trabalho de construção de uma obra pedagógica, né? As pessoas conhecem Kardec como sendo aquele que deu todo uma metodologia de estudo e de compreensão sobre o mundo espiritual, mas é importante dizer que não haveria a estruturação que houve da doutrina espírita se não tivéssemos antes uma formação ativista, empenhada, engajada e de cunho pedagógico e educacional que Rivaio teve em toda a sua trajetória de vida, né? Em todos os seus mais de 30 anos dedicados à obra da educação, né? Você vai ter Rivaio, né, o jovem Rivaio, fazendo publicações de manuais,
né, onde ele vai explicar o método de Pestalozzi para conseguir aplicar esse método na França. Você vai ter ele trazendo ideias de vanguarda. Aos 24 anos, Rivaio escreveu um plano de melhoria para o ensino público francês, né? Era um homem ousado no seu tempo, né? E foi toda uma carreira dedicada à educação. Tornou-se um intelectual respeitadíssimo, né? Membro, segundo as pesquisas, de mais de 9 sociedades científicas. Foi autor de livros didáticos, projetos, os famosos cadernos de exercícios na época, compilou manuais de métodos para professores e pais, criou projetos para reformas educacionais. Era um homem que vivia a pesquisa e a dedicação da sua vida para a educação, né? E ao falar sobre educação e também sobre a organização do sistema educacional francês, ele insistia sobre a necessidade de um ensino que acontecesse de maneira natural, né? E falava sobre a importância de que nesse ensino fossem incorporados aspectos relacionados à cultura e à civilização, à história da civilização, né? Kardec ele coloca de maneira muito intensa nos seus textos, e não Kardec, vejam que até a gente se confunde, né? O Kardec com o Rivaio, mas eu estou falando nesse momento, de um momento da vida dessa personalidade que ele era apresentado como Rivaio ainda, né? E ele fala muito sobre o papel do conhecimento da história, né? Como forma de observação dos fatos sociais que já se desenvolveram, das descobertas que foram possíveis de serem percebidas, né? Segundo ele, a aprendizagem não acontece de uma forma mecânica, né? Mas por meio de uma busca por fenômenos, fundamentos, pela finalidade que as coisas possuem, né? A sua relação com o indivíduo se relacionando com a sociedade oferecendo condições para esse desenvolvimento do indivíduo, né? Ele vai ser esse intelectual empenhado no seu tempo, sendo aí um dos principais ativistas da França no que se refere à educação. É importante também lembrar que Kardec, ou Rivaio, era um homem extremamente influenciado por ideias de grandes pensadores. Pensadores como Rousseau, como Comênios, como Sócrates, como Platão, como o próprio Pestalozzi, que acreditava também ser ou percebia, né, através da influência de todos esses mestres, né, que um dos maiores problemas que as instituições de ensino da sua época tinham era a falta de educação moral, o que, segundo ele, impedia que as crianças se tornassem cidadãos bons, cidadãos amáveis para a sua sociedade, né? Então, com todo esse trabalho, não havia dúvidas para Pestalozzi de que a vida humana dependeria da educação, né? E que essa educação, que esse desenvolvimento, esse desabrochar das potencialidades íntimas que cada indivíduo traz consigo, acontece em todos os momentos da vida e sobre todas as circunstâncias. Então, Pestalozzi já vai deixar a herança dele em Rivaio, e Rivaio vai apresentar ao mundo a ideia de que todos estão aprendendo, estão vivendo um processo pleno de educação em todas as fases e em todos os momentos da vida. E dessa forma, ele tomava, né, o Rivaio tomava a educação e o ato de educar como sendo uma ciência. E em todas as suas obras estão presentes aspectos relacionados às necessidades que estão ligadas a práticas de instrução, né? Pestalozzi criticava, por exemplo, a monotonia dos estudos, né? Veja que serve até como uma reflexão para nós, né? Nos estudos que nós fazemos nas casas espíritas, estudos que são muitas vezes monótonos, são estudos muitas vezes engessados. É bom lembrar que Kardec, antes de ser Kardec, como Rivaio, já criticava essa postura pedagógica do engessamento das coisas, né? Então,
ele criticava muito essa monotonia dos estudos, essa descontextualização de conteúdos, né? E a relação de superioridade que frequentemente os professores adotavam frente aos alunos. O que também a gente precisa refletir e pensar muito, porque nós vamos encontrar muitos grupos espíritas em que você vai ter pessoas que se acham os donos da verdade, né? E eram posturas que Kardec e Rivaio criticavam muito, porque acreditava que o conhecimento era um conhecimento natural, um conhecimento fruto de observação, um conhecimento coletivo, um conhecimento participativo, um conhecimento onde todos tinham que contribuir, todos tinham que falar, todos tinham que somar, onde tudo podia ser apresentado, tudo podia ser conhecido por todos, né? Então, já naquele século XIX, ele pontuava, como eu falei, críticas ao sistema educacional. Ele observava, por exemplo, a desvalorização do professor, ele apontava para o despreparo de muitos professores no exercício da sua profissão, né? E esse despreparo contribuía, como bem sabemos, né, para que não fosse desenvolvido o gosto pelo saber nos alunos. A gente sabe hoje o quanto que um professor impacta na formação de um aluno, de um estudante, e um professor despreparado cria uma grande aversão pelo saber, e o saber, o amor ao saber, o amor ao conhecimento, que é essa ânsia filosófica de viver, que vai desaguar numa ânsia científica, porque toda filosofia é mãe de uma ciência, né? A filosofia questiona, mas a ciência ela vai buscar observar, criar um método experimental para conseguir criar fatos que vão ser observados e vão desprender ali um conhecimento empírico, um saber que vai sendo colocado à disposição da filosofia para responder os questionamentos, e novos questionamentos vão sendo apresentados assim. Então, essa é uma das grandes contribuições que Kardec, né, na condição ainda de Rivaio, vai fazer, impactando o seu tempo, impactando as suas ideias. Bom, agora você pega toda essa abordagem, né, toda essa perspectiva, toda essa atuação, todo esse engajamento que Rivaio teve, e você começa então a compreender o impacto que foi na vida dessa personalidade quando ele se depara com as mesas que giravam, né? E agora a gente começa a falar da compreensão que Rivaio vai ter sobre os fenômenos espirituais. É bom lembrar que ele, como homem de ciência, não acreditou de imediato, acreditava que aquilo era apenas uma diversão criada para os grandes salões franceses. Rivaio não se rendeu à ideia do fenômeno logo de cara, né? Ele inclusive tinha sérias dúvidas, mas quando ele começou a perceber que homens sérios, né, pessoas a quem ele tinha uma grande estima, também faziam parte dessas reuniões, desses encontros para ver as mesas girarem, ele começa então a ter um certo interesse investigativo, né? O que é uma herança, né, como a gente falou agora há pouco, lá do aprendizado que ele teve com o método de Pestalozzi, né? Essa vontade de investigar as coisas, essa vontade de investigar os fenômenos, de entender do ponto de vista empírico, do ponto de vista dos fatos, o que é que de fato está acontecendo. Então, Rivaio vai até as reuniões das mesas que giravam, no sentido de entender se aquilo realmente era verdade, ou se era uma mentira, ou se era um faz de conta, né? Ou o que é que realmente eram aquelas situações. E aí começa todo o trabalho de pesquisa, né, e de dedicação, que duraria aí 15, 16 anos, dedicado, né, a entender as leis que regiam esse mundo invisível, né? Kardec ele vai defender os espíritos, ele vai apresentar a perspectiva científica de compreensão desse mundo invisível,
né? Até então a gente estava tendo o auge das ciências, né? Naquele momento do século das luzes na França, né? A gente tinha ali o surgimento do positivismo do Auguste Comte. A gente tinha as ciências se colocando como alternativas únicas para explicar os fenômenos presentes na vida cotidiana e deixando de lado qualquer tipo de perspectiva religiosa ou algo que lembrasse a um misticismo ou coisa do tipo, né? E Kardec se apresenta como sendo o investigador dos espíritos, como o investigador dessas forças que até então eram tidas como forças ocultas, né? E é interessante porque normalmente a ciência, né, o desenvolvimento, a aplicação, a metodologia científica, ela vai estruturar um método experimental para ser aplicado em dadas situações, em que essas situações submetidas a esses métodos vão favorecer o surgimento de resultados, de situações outras. Esses resultados são observados, são discutidos, analisados e a partir de então se tem uma compreensão, uma nomenclatura para o fenômeno, para o impacto que ele causa, para o processo como o todo, né? No entanto, não aconteceu isso com os espíritos, né? O fenômeno das mesas que giravam não ganhou o nome de ninguém. Os próprios espíritos se apresentam como sendo os responsáveis pelo fenômeno, né? Quando se questiona quem estava fazendo aquilo, eles dizem: quem faz isso somos nós, os espíritos. E o que são os espíritos? São os homens que viveram na Terra, né? E ali Kardec começa a aparecer, começa a estruturar um método prático, experimental, para estudar os espíritos. E esse método prático experimental utiliza-se de um dos princípios fundamentais, um dos princípios que favorecem a força do espiritismo, que é a comunicabilidade com os espíritos. Sem a comunicabilidade com os espíritos, o espiritismo rui, o espiritismo fragiliza-se, porque a única forma que nós temos de fazer a comprovação científica da existência dos espíritos é a oportunidade de fazer com que eles se comuniquem. Então, é a prova. E quais foram as provas? São as comunicações. Então, Kardec ele vai ter ali a dispor, né, das suas análises uma série de psicografias, as psicofonias que eram também colocadas, as visões que eram relatadas, os processos de sonambulismo que eram observados, as curas que eram também percebidas e todas as demais situações que ele vai relatar, por exemplo, lá no livro dos médiuns, num total aí de mais de 56 tipos de mediunidade, mais de 80 tipos de médiuns, em que ele vai observar, perceber as diferenças, as nomenclaturas que ele vai criando, os termos que ele vai colocando, e aí também, claro, as lutas que ele vai travando com uma sociedade materialista, científica, positivista do seu tempo, que não aceitava a ideia dos espíritos, ainda que os fatos fossem incontestáveis, ainda que as comprovações fossem extremamente irrefutáveis, né? Se nós formos observar, por exemplo, Kardec tem uma grande preocupação de explicar repetidas vezes o conceito das coisas. Essa também é uma herança que ele traz de Pestalozzi, que tinha uma preocupação muito grande com o uso das palavras, né? Vejam que na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai estudar as diversas aplicações para a palavra alma, por exemplo, né? A palavra espiritismo é uma palavra criada por Kardec. A palavra perispírito é uma palavra criada por Kardec, né? A palavra espírita, né, como derivação de espiritismo, é criada por Kardec. Então, você vai ter uma série de questões novas que são colocadas para explicar os conceitos que de fato são novos, né? E Kardec tinha muito essa preocupação. Você vai ver que ele vai lançar livros para explicar o que ele já tinha explicado, né? O livro O que é o Espiritismo é uma compreensão dialogada
dos debates que ele travava no seu tempo, né? O livro Lei Geral dos Fenômenos Espíritas é uma compreensão, é um desdobramento, é um remake, vamos dizer assim, do Livro dos Médiuns, né? Você vai ter ali também Kardec não satisfeito, lançando também a sua contribuição de diálogo com a sociedade da época, quando ele lança a Revista Espírita, né? E ele chama que é o jornal de estudos psicológicos. É interessante porque psicologia não era tão percebida como ciência no seu tempo, e ele já lança essa palavra, né? Estudos psicológicos. Então, é uma contribuição grandiosa que ele vai fazer no sentido de dizer que as observações dos fenômenos espirituais, elas obedecem a uma lei geral, ela tem um princípio que torna ela forte, que é a universalidade do ensino dos espíritos. Ela vai ter uma característica muito peculiar, que é a necessidade de se haver uma investigação, um estudo exaustivo dos resultados que as comunicações espirituais vão provocar. Kardec sempre deixou claro que não se deve acreditar em todos os espíritos, que devemos ter critérios bem definidos para fazer as análises, porque a comunicabilidade com os espíritos é uma metodologia científica de investigação dos espíritos. Então, o que vem dessa comunicação tem que ser analisado, não importa o nome que se use. Nós vamos ter o próprio Livro dos Médiuns, Kardec estudando as comunicações apócrifas, comunicações de personalidades que diziam ser aquelas personalidades, mas que Kardec faz uma série de critérios de análise e no fim a gente entende que não era aquela personalidade que havia escrito. E isso é algo que nós precisamos rever, repensar para os dias de hoje, em que muitas vezes a primeira comunicação espiritual que aparece é a que a gente acredita e que todo mundo vai atrás e que todo mundo vai em busca, porque foi um espírito que falou, como se espíritos tivessem toda a verdade, e a gente esquece da definição que os próprios espíritos deram do que eles eram, homens que viveram na Terra. Então, são os espíritos os homens que viveram na Terra, ou seja, guardam as mesmas condições intelectuais, morais, psicológicas de quando estavam encarnados, né? Então, se é uma pessoa enganadora, vai continuar a ser um espírito enganador. Se é uma pessoa virtuosa, vai continuar a ser virtuoso. Se é uma pessoa que não tem habilidade para se falar sobre certos temas, não vai adquirir essa habilidade simplesmente porque é espírito, né? Existe todo um trabalho de dedicação para se apresentar uma nova perspectiva de ideias, né? A partir de estudo, de dedicação, como nós bem sabemos, né? E aí a gente fecha, né, a nossa contribuição falando, portanto, de um sentido maior que o Espiritismo tem na vida de todos nós. Espiritismo como obra de educação. E existe uma palavra, né, como palavra de ordem que expressa, né, a aplicação metodológica do Espiritismo como obra de educação, que é a pedagogia espírita, né? Esse conjunto de métodos, de iniciativas, de perspectivas, de pensamentos que vão focar na aplicação da vivência, do conteúdo, do ensino dado pelos espíritos, né? A pedagogia espírita, ela tem uma origem na nossa tradição ocidental, né? Então ela vem aí das heranças gregas, passando pelos grandes pensadores como Comênios, o Rousseau, o Pestalozzi, o próprio Kardec, chega no Brasil e ganha grandes nomes como o Ney Lobo, o Herculano Pires, né, a Anália Franco, o Eurípides Barçanufo e mais atualmente a Dora Encontre, que é hoje uma das maiores teorizadoras e uma das maiores fundamentadoras e ativistas para a pedagogia espírita, né? Mas vem lá de trás, desde Sócrates, desde o Platão até os dias de hoje. E quais são os fundamentos da pedagogia espírita?
né? Os fundamentos da pedagogia espírita são os mesmos que fundamentam a percepção prática e existencial do espiritismo, né? Primeiro deles é que nós somos seres interexistenciais. O que é isso? Além da dimensão física, nós temos também uma dimensão espiritual, né? Essa é a grande contribuição que o espiritismo dá na perspectiva das ideias. Nós não somos um corpo de carne regido pelo sistema nervoso central. Nós somos espíritos imortais que momentaneamente estamos vivendo uma experiência física, né? Hoje, a própria ciência materialista já desenvolve o conceito da mente não local, né? Através do estudo das ocorrências de experiência de quase morte, as experiências fora do corpo, as EF6, né? Que são justamente situações que mostram que a consciência, a mente, não está restrita ao cérebro físico material, está em uma questão, em um lugar não localizado, que até então não se tem um nome, mas que nós já sabemos, que é o espírito. E essa compreensão que a doutrina espírita traz nos dá a perspectiva de que somos seres interexistenciais. E isso é muito importante, porque a gente vai entender que, por sermos seres interexistenciais, nós estamos em contínuo processo de aprendizado, ora em vigília, acordados, ora dormindo, porque muitas pessoas poderiam dizer que ao dormir nós não estamos aprendendo nada. Com a doutrina espírita, nós aprendemos que, ao dormir, o espírito volta para o espaço, o espírito vai vagar, né, no mundo espiritual, ele vai ter seus encontros, ele vai ter seus passeios, vai ter suas perspectivas, seus estudos, seus trabalhos no mundo espiritual, e isso traz para ele um aprendizado também, né? Existem estudos que mostram que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. E eu pergunto se não seria uma grande perda de tempo para o espírito reencarnado passar 1/3 sem aprender nada. É algo que não se concebe dentro de uma perspectiva dedutória, né, ou dedutiva da finalidade da reencarnação. Nós estamos aqui para aprender e aprendemos o tempo todo por conta dessa característica que nós temos como reencarnados, que são a de seres interexistenciais, né? Segundo, a compreensão de que a criança é um ser reencarnado, né? A gente não pode partir da premissa, do princípio de que a criança está vindo do zero, de que a criança ela é um ponto zero, né, na trajetória de desenvolvimento, né? O corpo físico ele vai ter as suas etapas de desenvolvimento, porém quem vai ditar esse desenvolvimento? Quem vai comandar essa perspectiva são ou é o espírito dessa criança que naquele momento em que reencarna está ali participando do seu próprio desenvolvimento, né? Então, a criança é um espírito reencarnado. E isso traz a ideia de que ela traz consigo toda a herança das suas experiências passadas. Então, não é a primeira vez que ela está sendo criança, não é a primeira vez que ela está reencarnada, não é a primeira vez que ela vai ter noções de moralidade, de convivência familiar. Ela já teve isso muitas e muitas outras vezes, em múltiplas outras experiências, e ela traz essa herança em forma de tendências. São as tendências observadas nas crianças quando elas estão ali em tenra idade se desenvolvendo. Essas tendências são os acessos, são os flashes, são os remakes que a mente traz das heranças de outras existências, né? A pedagogia espírita também vai dizer que a vida é um aprendizado permanente rumo à perfeição, né? E nós sabemos bem disso porque todo momento é momento de aprendizado. Até o momento de tristeza, até o momento de perda, até o momento de fracasso, é um momento que nos favorece o crescimento, né? Também vai nos ensinar que o objetivo da nossa existência é o desabrochar dos germes divinos da alma.
né? Ou seja, é a educação. Educação, no sentido do verbo educere, nada mais é do que expressar para fora, colocar para fora, desabrochar as potencialidades que existem na alma, né? E lembremos-nos, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 25 e 26, quando São Luís vai responder ao questionamento de Kardec sobre as necessidades da encarnação, de que o grande foco, o grande sentido da vida é o desenvolvimento dessas potencialidades através das ferramentas que Deus favorece a nós para serem utilizadas e assim nós mesmos construirmos o nosso futuro de perfeição, de angelitude, de prosperidade no que se refere às virtudes do coração, né? A educação ou a pedagogia espírita também vai entender que o processo de educação é sempre um processo de autoeducação. Ninguém vai educar o outro, no sentido de mudar a vida do outro. Nós vamos educar a nós mesmos, porque à medida que a gente vai compreendendo as nossas limitações, a gente vai fazendo um mergulho cada vez mais para dentro, no sentido de compreender quem de fato nós somos, né? A prática espírita, no sentido educacional, é uma prática de autoconhecimento, porque a finalidade de se ter uma compreensão espiritual da vida é no sentido de nos levar a um melhoramento espiritual. E esse melhoramento espiritual segue uma necessidade precípua, vamos dizer assim, de autoconhecer-se. Então, o ensino espírita é um ensino que nos leva a um processo de autoconhecimento, de autoavaliação, né? E que a função do educador é despertar o impulso de autoeducação do educando, né? Essa relação pedagógica de ajudar o progresso do outro sem impor nada, né? Pode se dar em qualquer relação entre dois seres humanos ou mais, né? Então, nós vivemos um processo dentro da pedagogia espírita e com o espiritismo que não impomos nada. Espiritismo que impõe alguma coisa a alguém não é espiritismo. É ideia preconcebida, é ranço, é crença limitante na cabeça de espírita. Espiritismo é uma doutrina que favorece o livre pensar, a habilidade de se desenvolver cada pessoa no seu tempo, né? E é importante a gente lembrar que a pedagogia espírita, né, ela traz a herança dessa pedagogia de liberdade, né? Porque em qualquer processo pedagógico, nós estamos lidando com um ser livre, né? Todos os seres reencarnados são espíritos e recebem de Deus uma ferramenta valiosa chamada livre-arbítrio, né? Que deve aderir voluntariamente ao convite de evolução que a gente está propondo àquele ser, né? É uma pedagogia também que favorece a ação, porque o indivíduo só aprende agindo, experimentando, ensaiando, inclusive errando, né? E é na ação que o ser desenvolve as suas potencialidades. Então, o Espiritismo, ele nos leva à prática, ele nos leva à necessidade de exercício daquilo que a gente está aprendendo. E leva-nos a uma percepção de pedagogia na ideia de amor, né? Porque ele deflagra o processo evolutivo, né, que é a lei de amor, né, presente em todas as criaturas. Essa relação pedagógica entre seres humanos deve ser uma relação de amor, né? Pois só o amor consegue tocar as fibras divinas da alma e despertar a vontade de evolução. Vejamos quando todas aquelas personalidades tinham contato com Jesus, tinham contato com o próprio amor. Era tão profundo o impacto que o amor do Cristo promovia na vida delas, que elas decidiam mudar para sempre as suas vidas, né? Era irresistível não querer ser melhor
depois de ter tido um contato com o amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor incondicional, né? Essa é a perspectiva da ideia espírita. Essa é a perspectiva do pensamento espírita. E é importante, para finalizarmos, a gente entender nessa trilogia de Kardec, da sua obra e da educação espírita, o que não é educação espírita, né? Educação espírita não é catecismo espírita, não é a coisa da cartilha que você vai ali repetir ideias e as pessoas vão reproduzir essas ideias repetidas. E depois você pergunta para a pessoa por que ela acredita naquele conceito e ela não sabe dizer porque ela só fez repetir o que os outros disseram para ela repetir, né? A doutrina espírita não forma papagaios. A doutrina espírita forma livres pensadores. E essa é uma perspectiva que a gente não pode esquecer jamais, né? Não se trata também de proselitismo, pois a pedagogia espírita, a educação espírita, a obra espírita, né? Ela é aplicável a qualquer ser humano, de qualquer tendência filosófica e religiosa, né? Kardec sempre alertou para a necessidade de respeito à liberdade de consciência, né? É possível se usar os princípios da educação espírita para ensinar o conteúdo espírita para aqueles que desejam, mas não indistintamente a qualquer um, né? Nesse sentido, a educação espírita deve trabalhar com um sentido interreligioso, contextualizando o educando, né, o espírito encarnado, em todas as religiões e doutrinas filosóficas existentes, né? O fazer espírita é um fazer interreligioso, porque nós vamos percebendo, na aplicação dos conceitos, que o que favorece o crescimento e o enobrecimento do espírito são as qualidades morais do coração. E em qualquer religião que traz princípios morais, que traz uma ética de comportamento que faz o ser se tornar bom, há ali o germe, o impulso, o incentivo para o desenvolvimento educacional desse indivíduo. Então, como espíritas, o ensino espírita é um ensino interreligioso. Vejamos que Kardec, ele escreve, inclusive, um opúsculo em que ele fala sobre o resumo, né? Mas não seria bem um resumo, é um livreto em que Kardec fala sobre como seria uma biblioteca espírita, né? Um catálogo racional das obras para se formar uma biblioteca espírita. E Kardec coloca nesse catálogo obras que são espíritas, coloca obras de espiritualistas, coloca obras de outras religiões e coloca também obras de pessoas que criticavam e condenavam o espiritismo, né? Porque Kardec pensava o espiritismo como sendo uma obra plural, uma obra de participação, uma obra que faria pontes de diálogo, que estaria empenhado em contribuir, em somar, e não em fazer pessoas convencidas de ideias e repetir essas ideias, né? Então, não é uma prática de educação tradicional como uma aula de espiritismo por semana, né? É uma nova abordagem de educação humana. Não é um movimento sectário, autoritário, centralizado numa pessoa ou numa instituição. Todos podem se beneficiar, todos podem beber dos princípios que a educação espírita traz. Todos podem praticar livremente. Não existe monopólio de ideias. Não existe a instituição que representa o espiritismo. Nunca existiu. Nunca existiu a instituição que representa o espiritismo. Existem os agrupamentos humanos que se reúnem para experimentar, para viver, para lidar com o pensamento espírita de maneira prática, de maneira conceitual, de maneira contextualizada. Isso existe, porque essa é a veia, essa é a razão, essa é a motivação que o pensamento espírita possui. Eu espero ter colaborado, eu espero ter somado, eu espero ter trazido um pouco de luz nesse momento de grande comemoração dos 100 anos aqui da Escola Espírita Maria de Nazaré.
Foi um prazer e uma alegria estar com vocês. Um grande e fraternal abraço e que venham outros 100 anos de trabalho, de estudo, de dedicação à vivência do Espiritismo aqui nas terras de Pernambuco, onde certamente essas terras são mais felizes, mais iluminadas, mais abençoadas por ter instituições e espíritas dedicados como os que estão na Escola Espírita Maria de Nazaré. Um grande abraço.